É isso aí, rapaziada, e a gente já segue agora com o artigo 3º. O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a famosa LDO, encaminhando-a diretamente ao governador do Estado, que a submeterá ao Poder Legislativo. A única diferença é que na Constituição é diretamente ao Presidente da República, porque está se referindo à Constituição, seria o MPU, ou ao chefe do Executivo. Nessa lei já fala governador de Estado, tá? Proposta orçamentária é a proposta de quanto eles vão gastar por ano. Existe um prazo para se votar a lei do orçamento e cada órgão, cada instituição tem que mandar tudo para o Executivo elaborar o orçamento, aí mandar para o Legislativo votar e aprovar esse orçamento e fazer correções. Aí tem aquela história das emendas que causam muita polêmica. É por aí que funciona. Parágrafo 1º. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias próprias e globais do MP, compreendidos os créditos suplementares especiais, serão postos à disposição em duodécimos entregues até o dia 20 de cada mês. Significa o seguinte: dotação orçamentária é a parte formal do crédito orçamentário. A dotação é a autorização para gastar, certo? Próprias e globais, que há algumas que são globais. Enfim, não cabe aqui explicar, isso é coisa para contabilidade pública. Serão entregadas em duodécimos. Duodécimos é 1/12, certo? Até o dia 20 de cada mês. Então, tem 1 bilhão para gastar, esse 1 bilhão vai ser dividido por 12 e até 20 de janeiro ele vai receber 1/12 de 1 bilhão. Em fevereiro, mais 1/12 até completar 12/12, que é o total, e aí acabou. A soma, né, dos duodécimos. Não deixa de ser uma revisãozinha de matemática, fundamental. Parágrafo 2º. Os recursos próprios não originários do Tesouro Estadual serão utilizados, fica atento, tá? Porque é estadual, porque é lei complementar estadual. Serão utilizados em programas vinculados às finalidades da instituição, vedada outra destinação. Isso aí é um princípio orçamentário da não vinculação ao contrário. É o princípio orçamentário que diz o seguinte, que diz que as verbas destinadas a determinados programas estão a ele vinculadas. Esqueci agora o nome do princípio, me fugiu, certo? Então, se tem uma parte do orçamento que diz que são 200 mil reais para a reforma de um edifício do MP, esses 200 mil tem que ser usado para isso e não para outra finalidade qualquer, vedada a outra destinação, certo? É a vinculação, que é a receita está presa, aquela dotação orçamentária, aquele crédito está preso, vinculado à finalidade que estava lá na proposta inicial, 200 mil para a reforma do edifício. Então, esses 200 mil não podem ser usados para pagar funcionário, por exemplo. Isso é crime de improbidade, inclusive, crime fiscal, crime de responsabilidade, melhor dizendo. Parágrafo 3º. Fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial do MP, quanto à legalidade, economicidade, aplicação de dotações e recursos próprios e renúncia de receitas, será exercida mediante controle externo pela Assembleia Legislativa, já falei isso várias vezes, com auxílio do Tribunal de Contas do Estado, segundo disposto no título 4, capítulo 1, seção 8 da Constituição Estadual, que imita a federal. A gente não falou da Constituição Estadual, e mediante controle interno pelo sistema próprio instituído por resolução do Procurador-Geral da Justiça. Existe uma resolução que estipula a criação do controle interno. Eu não lembro se ela está entre as nossas. Se estiver, nós vamos estudar, certo? Então, tudo tem que ser controlado por esses órgãos. Para quem não vai fazer para analista, basta só ler a letra
para analista tem que ter um entendimento disso, né? Que isso é orçamento, é administração financeira orçamentária e contabilidade pública. Capítulo 2, da organização do MP. Veja como as coisas se repetem. Seção 1, dos órgãos de administração. São órgãos da administração superior do Ministério Público. Adivinha? 1. A Procuradoria-Geral de Justiça. 2. Adivinha? Colégio de Procuradores de Justiça. 3. Adivinha? Conselho Superior do Ministério Público. 4. Adivinha? Corregedoria-Geral do MP. São também órgãos de administração, porém não superior, do MP, as Procuradorias de Justiça e 2, as Promotorias de Justiça. E aí nós já vamos à seção 2, dos órgãos de execução. São órgãos de execução do Ministério Público. O Procurador-Geral de Justiça, o Colégio de Procuradores, lembra que eu estava em dúvida em outro vídeo? Então, o Colégio de Procuradores faz parte dos órgãos de execução. O Conselho Superior do Ministério Público, os Procuradores de Justiça, os Promotores de Justiça e os grupos especializados de atuação funcional, que provavelmente vão ser explicados aqui no parágrafo único. Os órgãos de execução referidos no inciso 6, que são os grupos especializados de atuação funcional, serão providos por tempo certo e disciplinado em resolução, mais uma vez, do Procurador-Geral de Justiça, aprovada pelo órgão especial do Colégio de Procuradores. Já falamos sobre ele, né? Esse inciso foi acrescentado em 2006, ele não existia na lei originária. Seção 3, dos órgãos auxiliares. São órgãos auxiliares do MP. Adivinha? Os Centros de Apoio Operacional, falamos muito deles nas resoluções. 2. Os Centros Regionais de Apoio Administrativo e Institucional. Esse não falamos muito. 3. A Comissão de Concurso. 4. Centro de Estudos Jurídicos. Falamos deles também nas resoluções. Ou melhor, o Centro de Estudos Jurídicos foi vedado, tá? Agora, e foi substituído, então esquece Centro de Estudos Jurídicos, foi substituído pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional. Agora o nome é esse. Não é mais Centro de Estudos Jurídicos, tá? Isso foi modificado em 2014. Os órgãos de apoio administrativo e 6, os estagiários. Nós já falamos sobre isso também. Estamos vendo aqui uma repetição, entendeu? De praticamente tudo. Só mais lá na frente é que vai começar a mudar. Capítulo 3, dos órgãos de administração. Seção 1, da Procuradoria-Geral de Justiça. Lembra, a Procuradoria-Geral de Justiça é órgão da administração superior e não deixa de ser de administração. O Ministério Público tem por chefe o PGJ, nomeado pelo governador do Estado dentre integrantes da carreira com mais de 2 anos de atividade, indicados em lista tríplice para mandato de 2 anos, permitida uma recondução, observado o mesmo procedimento. Ok? Então ele pode ficar por 2 anos e o mesmo procedimento nomeado pelo governador dentre integrantes da carreira com mais de 2 anos, indicados em lista tríplice. O Colégio de Procuradores elabora uma lista tríplice, 3, e dá para o governador e diz, toma que o filho é teu, o governador nomeia 1. Parágrafo 1º. A lista de que trata este artigo será composta em eleição a ser realizada entre 60 e 30 dias antes do término de cada mandato. Então o mandato está acabando, falta 60 dias. Antes de faltar, até faltar 30, tem que ser decidido isso. Ou vai ser o atual PGJ vai ser reconduzido, ou um novo vai entrar. Mediante voto obrigatório, pessoal, plurinominal, porque você tem que votar em mais de um, né? Vai votar em 3, no final das contas vão ver dos 3 o que teve mais votos. Quer dizer, de todos, né? Os que tiveram mais votos. E secreto dos integrantes do quadro ativo da carreira do MP, considerando-se classificados para compô-la os 3 concorrentes que individualmente obtiverem maior votação. Ou seja, quem se candidatar vai receber lá tantos votos. Os 3 que receberem mais votos
vão ser encaminhados para o chefe do executivo, que é o governador, e ele vai escolher um. Parágrafo 2º. Em caso de empate, considerar-se-á classificado para integrar a lista o candidato mais antigo na carreira, ou sendo igual à antiguidade, se os dois estão há 10 anos, por exemplo, o mais idoso. Tá? Essas coisinhas costumam cair, tá? Quando confunde mais idoso com... Aí ele troca, ele vai dizer que para integrar a lista o candidato mais idoso ou, sendo da mesma idade, o mais antigo na carreira. Ele troca. E não, é o mais antigo na carreira e, se forem de igual antiguidade, o mais idoso. 3. É vedado o voto por procurador ou portador, facultando-se, porém, o voto por via postal aos membros do MP lotados ou em exercício fora da capital do Estado, desde que recebido no protocolo da Procuradoria-Geral de Justiça até o encerramento da votação. É vedado você votar por alguém. Você escreve uma procuração. Eu, promotor tal, aliás, procurador tal, autorizo meu primo, fulano de tal, a votar por mim. Estou dando uma procuração para ele votar por mim. Ou portador, que seria eu votar e entregar o voto para alguém e mandar o cara entregar lá, um portador. Entendeu? Portando o meu voto. É uma coisa bem engraçada até se acontecesse. Porém, por via postal, aos membros do... É facultado por via postal aos membros do MP lotados fora da capital, né, os que eles estão bem longe, que não vão querer ir até a capital para votar, desde que recebido no protocolo da Procuradoria-Geral de Justiça até o encerramento da votação. Existe um protocolo para você votar pelo correio, por via postal, que não nos interessa, basta só saber que ele existe. Terceiro, é permitida a votação eletrônica na forma do artigo 19, inciso 3º desta lei complementar. Lá, esse artigo deve disciplinar isso, o voto eletrônico. Vedado, mais uma vez, o voto por procurador ou portador, facultando-se, porém, a instituição de voto não presencial, em especial para os membros do MP em exercício fora da capital do Estado, desde que recebido até o encerramento da votação. Como é voto eletrônico, o cara pode votar online à distância, né? E esse é um artigo que foi inserido em 2016, só para vocês saberem. Os professores costumam dizer que as coisas mais recentes são mais cobradas. Eu não acredito muito nisso, mas quem sou eu na fila do pão? Parágrafo 4º. Encerrada a votação, proceder-se-á à apuração no mesmo dia da eleição. Então vai ser feita a apuração. Elaborada a lista, né, com os 3 mais votados, proceder-se-á à apuração no mesmo dia da eleição. Encerrada a votação, aliás. Elaborada a lista, nos termos dos parágrafos anteriores, será remetida ao governador de Estado no 15º dia anterior ao término do mandato em curso. Lembra? Tem que começar esse movimento entre 60 e 30 dias, faltando para o fim do mandato. E quando faltar 15 dias, no 15º dia anterior ao término do mandato em curso, isso já vai ser entregue ao governador com a indicação das respectivas votações, ou seja, dizer, ó, foi esse, A, B e C, para a escolha e nomeação do PGJ, que tomará posse em sessão solene do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça. Cheio de pompa, né? Aquelas coisas. Caso o chefe do Poder Executivo não proceda à nomeação do PGJ nos 15 dias seguintes ao recebimento da lista tríplice, ele recebe 15 dias. Se ao longo dos 15 dias ele não fizer nada, o membro do MP mais votado será investido automaticamente e empossado no cargo. Veja que o menos votado dos 3 pode ser escolhido, mas se ele não escolher ninguém, vai ser o mais votado, certo? Vai ser automaticamente... será investido automaticamente e empossado no cargo pelo Colégio de Procuradores de Justiça para cumprimento do mandato, aplicando-se o critério do parágrafo 2º deste artigo em caso de empate. Empate é o mais antigo na carreira, aí empatou de novo, é o mais idoso.
né? Porque o governador não escolheu um, certo? O órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça estabelecerá normas complementares regulamentando o processo eleitoral para a elaboração da lista tríplice a que se refere este artigo. Então, é o órgão especial que vai estabelecer normas complementares. Gravem isso. Regulamentando o processo eleitoral para a elaboração da lista tríplice a que se refere o artigo. E parágrafo 8º, o eleitor impossibilitado de votar deverá justificar o fato ao Procurador-Geral de Justiça. Engraçado, eu não sabia, que nem a gente, né? Nós, réis mortais. Vou parar aqui para iniciar o artigo 9º no próximo vídeo, né? Já na sequência. Vou subir e vou voltar para o 9º. Um grande abraço aí, um abraço aí para a nação alvinegra.